Bem, nesse segundo exemplo aqui, que é um pouquinho mais elaborado, vejam, eu coloquei aqui em duas janelas para a gente poder acompanhar a montagem da função objetivo e das restrições com base na descrição do problema. Então a gente tem uma fábrica que quer produzir 1.000 automóveis. Tá? Essa fábrica geral, essa empresa, né, ela tem quatro fábricas, quatro plantas. Né? E fala que cada planta tem um custo diferente de produção, tá? E mão de obra e matéria-prima. O custo de operação, a mão de obra e a matéria-prima tá, estão aqui nessa tabela. Então, por exemplo, na fábrica 1, o custo unitário aqui já multiplicado por 1.000 seria 15, né, um valor fictício. Duas horas, né, duas de mão de obra, né, em termos de horas de fabricação, 2 horas, né, e três em termos de unidade de material, a matéria-prima. Tá? Depois na fábrica 2 outros valores, fábrica 3 e fábrica 4 outros valores. Um acordo requer que pelo menos 250 carros sejam produzidos na fábrica 3. Então, nessa aqui, ó, eu tenho que ter no mínimo 250, não menos. Existem 3.200 horas de mão de obra, certo? E 4.000 unidades de material que podem ser alocados às quatro fábricas. Tá? Bom, então como é que eu monto isso? Veja, vamos começar aí com a função custo. Porque como é custo, então ele tem custo de produção, então, a princípio, teoricamente, o nosso objetivo é minimizar esse custo, certo? Então, veja, se na fábrica 1 custo por unidade de carro é 15, na fábrica 2 é 10, na fábrica 9 é 7, na fábrica 4, na fábrica 3 é 9, na fábrica 4 é 7, então é custo unitário, reais por unidade. Reais por unidade vezes unidade dá reais. Então, a unidade, o número, né? Uh, Na verdade, quantos carros eu quero produzir? Na verdade, a pergunta é como é que eu posso. Qual é o número de carros que eu tenho que produzir em cada fábrica de forma a minimizar esse custo? Que é o X. São os X's, né? Então, R$ 15 por unidade de carro vezes X1 de carros, vezes X carros, dá um valor. R$ 10 por carro vezes X carros dá outro valor. R$ 9 por carro vezes X carros dá outro valor. E R$ 7 por carro vezes X carros dá outro valor. Então aqui a gente vai tirar a nossa equação de custo. Então, se vocês olharem, ó, 15 vezes x1. Então, R$ 15 por carro vezes o número de carros da fábrica 1. R$ 10 por carro vezes o número de carros da fábrica 2. R$ 9 por carro vezes o número de carros da fábrica 3. R$ 7 por carro vezes o número de carros da fábrica 4. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho o custo total de produção das fábricas, que é o que eu quero minimizar. Então, achei a minha função objetivo e as minhas variáveis de decisão, quais são o número de automóveis em cada fábrica. E agora a gente tem que montar as restrições. Ó. Por exemplo, ele diz aqui que na fábrica 3 eu tenho que produzir no mínimo 250 carros. Então o número de carros na fábrica 3 tem que ser maior ou igual a 250. Então aqui eu tenho uma restrição, ó, x3 maior ou igual a 250, certo? Outra restrição aqui, ó, existem 3.200 horas de mão de obra. Né? Então, está aqui as horas de mão de obra. 2 por hora, né? Seria 2 por hora, não, seria 2 horas, né? 2 horas para o carro. 3 horas para o carro, 4 horas para o carro, 5 horas para o carro. Então 2x1, 3x2, 4x3, 5x4. Isso aqui, né? Como eu quero alocar para as quatro fábricas ao todo 3.200, quer dizer que eu posso alocar no máximo 3.200. Por isso que essa restrição de mão de obras é menor ou igual a 3.200. E 4.000 unidades de material que podem ser também alocados. Ou seja, 3 por carro, 4 por carro, 5 por carro, 6 por carro. Então, 3x1, 4x2, 5x3, 6x4, eu posso colocar no máximo 4.000, por isso que é menor ou igual. Tá? E uma restrição óbvia, né, que o número de carros produzidos em cada uma das fábricas tem que ser maior ou igual a zero. Claro que na terceira fábrica ele já é maior ou igual a 250, né? Mas automaticamente nas outras ele tem que ser positivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar esse negócio no Excel. Então, a mesma coisa, eu coloquei aqui as variáveis de decisão, x1 a x4,
certo? Variáveis de decisão. E os coeficientes da função objetivo. Então aqui, ó, 15, 10, 9 e 7. E escrevi minha função objetivo. 15 vezes x1, então b7 vezes b3. Aqui eu escolhi que aqui eu vou selecionar no solver para demonstrar os valores de x1 a x4 após a otimização. Então 15 vezes x1, b7 vezes b3, mais 10 vezes x2, c7 vezes c3, mais 9 vezes x3, d7 vezes d3, mais 7x4, d e7 vezes e3. Por enquanto aqui está zero, porque eu não coloquei nada aqui, né? Zero. As restrições de desigualdade. Então eu coloquei aqui, montei uma tabelinha exatamente como está aqui, ó, com os coeficientes de cada uma das restrições, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 1 e 1. E vejam, na quarta restrição aqui, ó, que o x3 é maior que o 250, os primeiros coeficientes eu coloquei 0, 0x1, 0x2, 1x3, 0x4. Isso aqui é maior ou igual a 250 no lado direito. E as outras restrições para x1, x2 e x4, que é maior que 0, eu vou colocar no solver para variáveis restritas não negativas. O lado direito das minhas restrições, 13.200, 4.000, 1.250, e a equação do lado esquerdo, que é exatamente essa equação aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Então a primeira aí, 2x1 vai ser o quê? Ó? 2, que é o nosso B11 vezes o x1, que no meu caso aqui é o B3 com cifrão, porque eu vou fixar esse valor aqui, mais o 3 vezes o x2, C11 vezes C3, o 4 vezes o x3, que é o D11 vezes o D3, mais o 5 vezes o x4, que é o E11 vezes o E3. Né? Aí eu arrasto isso aqui, como isso aqui vai estar fixo, as minhas variáveis de decisão, né, na fórmula do Excel, ele vai atualizar a mesma fórmula para os outros, para as outras equações. E aí eu não preciso me preocupar, por exemplo, aqui, ó, né, como eu coloquei zero nesses coeficientes, né, que vai ficar B14 0 vezes x1, depois aqui no C14 0 vezes x2, depois o D14 que é o 1x3, né, vezes o D aqui 3, né, que é o x3, então vezes x3, mais o x4 que é 0 vezes o que 0, então vai ficar o x3 maior ou igual a 250. Então não vou me preocupar com escrever a equação separada, x3 maior ou igual a 250 e tal. É automático, assim fica mais fácil de escrever do que a gente escreve uma restrição e arrasta tudo. E aí, de acordo com os coeficientes das outras equações, é só organizar as variáveis uma embaixo da outra e a gente não se perde. Para iniciar o solver, para ele apontar já para a célula onde vai mostrar o cálculo da função objetiva após a maximização ou minimização, a gente já deixa a nossa o cursor na célula desejada ali. Ó. A gente vai ali em solver, definir o objetivo G7, para onde ele está apontando, alterando quais células variáveis? Do B3 ao E3, tá? Sujeito às restrições, né? Então as restrições aí, ó, a gente tem, né? Ó, vamos diminuir o tamanho da janela. A primeira ali, ó, 2x1, 3x2, 4x3 mais 5x4 menor ou igual a 3.200, que é o G11, que é esse cara aqui, menor ou igual a H11. Então todas as restrições até o G14, ó. Maior ou igual a H14, que vale 250. Tá? Então, de novo, como é que eu adiciono restrição? Venho aqui, seleciono, deixa eu minimizar isso aqui, a referência da célula, menor igual, igual, maior igual, e seleciono, né, a célula, né, do lado direito do sinal da igualdade, ok, vou adicionar. Então, adiciono restrições. Aqui na geometria não linear, aqui em LP simplex, e tornar as variáveis restritas não negativas para que todos os meus x sejam maiores ou iguais a zero. E no caso aqui, o que eu quero? Diferente do exemplo anterior, onde eu queria maximização, eu quero minimização disso aqui. Então eu vou minimizar, o que eu vou selecionar mínimo. Minimizar essa função objetivo, que é essa função aqui. Ó. Tá? Resolver. Então o solver encontrou uma solução. Vejam que quais são os valores das minhas variáveis de decisão. Se o x1, que é da primeira fábrica, for 250 carros, eu produzir 500 na segunda fábrica, 250 na terceira e nenhum carro na quarta fábrica, eu consigo
encontrar uma minimização da minha função objetivo, obedecendo as restrições. Vejam que aqui, ó, essa está menor, eu tenho uma margem de 200, aqui batendo restrição, batendo restrição, batendo restrição. E o meu custo é 11.000. Aí brincando um pouco com isso, né? Bom, se eu não preciso produzir nenhum carro na fábrica 4, então eu posso mandar todo mundo embora, né? Não vou ter custo, né? Para manter vai manter esse meu lucro mínimo, né? Ver como é que as coisas são. Mas aí eu posso mostrar então os meus relatórios de resposta, sensibilidade e limites. Eu posso salvar o cenário se eu quiser aqui, botar o nome do cenário, se quiser repetir de novo. Mas vamos só ver rapidinho ali, né? Fechar. Os relatórios de respostas, então tá aqui, né? Vejam que a margem de atraso do primeiro, do G11, que é esse aqui, ó, que é o G, a margem de atraso, onde é que está? Né? É 200, porque a resposta aqui, né, foi 3.000, onde é que estava aqui? O lado esquerdo, aqui, esse aqui, que é o 3.000, esse aqui, que é 3.200, a primeira decisão que é 3.200, né? Ele obteve o valor ali, a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, deu uma diferença em torno de 200, tá? Quando a gente faz a conta. Aqui sem querer, desculpa, aqui eu rodei, quando eu rodei de novo aí o solver, só um pouquinho, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu apagar. Acabou alterando o valor eu acho que eu cliquei no fechar ali, ele acabou rodando de novo. Deixa eu escolher aqui os relatórios, deixa eu fazer de novo isso aqui. E aí, deixa eu ver. Não, tá certo, eu tava olhando, não, eu tava olhando o primeiro exemplo, eu acho. Eu tava olhando o primeiro exemplo, que já tinha sido resolvido, aí me perdi. Beleza. Fazer de novo ali. Acho que eu não consigo voltar no Ctrl Z, não consigo. Vamos de novo ali no Solver. Resolver. Tá, eu tinha apagado sem querer ali. Tá, fechar. Estava olhando o primeiro exemplo do outro vídeo. Primeira parte do vídeo. Não, aqui, ó. 13.200. Aqui, é só aquela que eu estava olhando, né? Que era a margem do relatório de respostas. Aqui, a margem de atraso 200. É que eu estava olhando no exemplo 1, mas na verdade eu quero o exemplo 2 aqui. Então vejam que nessa primeira restrição aqui, ele está abaixo em 200 unidades da restrição de desigualdade. Por isso que ele coloca aí no relatório de respostas margem de atraso como 200. E todas as outras margens de atraso dão zero. Por quê? Porque todos os valores aqui, para esses valores de 250, 500, 250 e zero, eles batem na restrição 4.000, 1.250. Então, margem de atraso zero. Depois, no relatório de sensibilidade, ele vai dizer o seguinte: o quanto se pode aumentar. Então, por exemplo, eu poderia aumentar o número de carros de produção quase infinito nas fábricas 1, 13 e 4. Né? Isso permitiria, não impactaria muito nos meus custos. E o quanto eu poderia reduzir no X1. Não consigo reduzir muito o número de carros em X1 na fábrica 3 na fábrica 4, porque isso vai me alterar um pouco o custo. Se eu rodar a otimização com um número de carros diferentes aqui vai dar problema. O custo já não vai ser tão pequeno quanto eu queria, mas eu posso reduzir um monte aí na segunda fábrica, né, e sem alterar o meu custo mínimo. Isso quer dizer que também, eventualmente, na segunda fábrica eu posso mandar a gente embora também, né, que é a análise de sensibilidade que ele faz. Depois, um relatório de limites. O relatório de limites aqui, o que é o limite inferior. Aqui no relatório de limites deu um caso que às vezes acontece, né? O limite inferior ou superior ele é o mesmo, ele não variou. Então não dá para ter muita margem aí no custo por unitário de produção. Então tem que trabalhar aí no custo de produção igual que eu estou mantendo aí, porque não permite muita margem de variação aí nesse limite aí de custo unitário de produção de automóveis. Então, só um pequeno exemplo, né, prático aí claro que aqui são números fictícios, mas de como a gente poderia trabalhar para resolver o problema usando o solver, né? Dá para resolver isso aqui usando o Scilab? Dá, tem comandos de otimização para isso, o MATLAB tem, só um pouquinho mais chato de entrar ali. E o Excel, para nós, ele acaba sendo mais intuitivo nesse sentido, certo?